Oi gente, tudo bem? Eu ia gravar um vídeo completamente diferente, porque afinal de contas ia ser o primeiro vídeo sobre algum assunto e eu tava pensando em outra coisa, mas acabei mudando de ideia e acabei gravando esse vídeo mesmo. O ataque na boate gay dos Estados Unidos foi triste, é inegável, foi triste, mas todo mundo quer fazer um discurso para achar um culpado. Porém, parece que a maioria das pessoas não querem reconhecer o real culpado. E sempre é muito triste quando as pessoas perdem o direito de viver. Como eu sou uma pessoa que acredita que a vida deve ser valorizada desde o ventre, qualquer ato de violência contra a vida humana sempre me choca muito. É muito triste. Eu, como cristã reformada, eu acredito na liberdade. Assim como eu quero ter o direito de poder expressar minha fé, eu acho que as pessoas têm que ter o direito também de expressar a falta de fé delas ou o estilo de vida delas, desde que um não fira o outro. Quando acontece uma tragédia dessa, por exemplo, você vê algumas pessoas vindo a público dizendo que a culpa é dos cristãos. Os cristãos são indiretamente culpados por atos como esse, por serem intolerantes. Só que acontece o seguinte: se você acha que todo mundo tem que acreditar e pensar na mesma coisa, intolerante é você. Então, levando em conta todo o contexto em que essa tragédia se desenvolveu, o próprio atirador tem um histórico com um problema de sexualidade. Pelo relato de amigos, da ex-mulher, dá a entender que ele tinha um certo problema com a sexualidade dele. E ele sofria um certo tipo até de rejeição, porque as pessoas sempre achavam ele muito esquisito. Pelo menos é o que alguns homossexuais relataram, que bloqueavam ele no aplicativo ou que não deram muita atenção pra ele na boate quando o viram das outras vezes porque acharam ele estranho. Dá a entender que o cara tinha um probleminha aí, né, gente? De rejeição e tudo mais. Parece que ele achou refúgio no discurso terrorista pela internet do Estado Islâmico. O que ele fez? Abraçou a ideia, né? E começou a maquinar o mal. Maquinando o mal, um dia ele resolveu ir lá e jogar pra fora todo o ódio dele lá. Só que o que acontece? Existe um culpado, existe um contexto, existe uma influência e ela não é cristã, como muitas pessoas estão tentando dizer que é. Foi assim quando aconteceu na França e continua sendo assim quando acontece pra cá no Ocidente, porque essas tragédias acontecem todo dia lá pros Oriente Médio, na África, nesses lugares, ninguém fala nada. Mas quando acontece pra cá, o pessoal começa a querer achar culpados. E ao invés de focar nos verdadeiros culpados, que primeiro é o cara que atirou, ele é o principal culpado. Ninguém mais do que ele é culpado. Segundo, a influência que ele teve de uma ideologia completamente violenta. Ao invés das pessoas focarem nos reais culpados, algumas pessoas começam a querer achar outros culpados. E aí elas começam a acusar pessoas que discordam delas em algumas questões. E acaba sobrando para quem? Para nós, cristãos. Pois é. Geralmente é atribuído ao cristão o título de radical quando ele se declara a favor da família tradicional, contra o aborto, quando ele diz que acredita que a Bíblia é a sua regra de fé e conduta. O que é um radical islâmico? Alguém capaz de entrar numa boate e atirar em todo mundo. Então, quando você vê que existem diferenças gritantes entre as duas religiões, atitudes que tentam comparar as religiões ou que tentam dizer que o fato dos cristãos expressarem os princípios da fé que eles abraçam é um discurso de ódio, ou que é isso que promove o ódio, na verdade não passa de um discurso de intolerância. Cristãos morrem todos os dias no mundo todo. No Oriente Médio, principalmente, os cristãos são perseguidos, têm suas filhas sequestradas, transformadas em escravas sexuais, têm as suas cabeças arrancadas, suas casas destruídas. Ou seja, os cristãos sofrem perseguição por serem cristãos. E quando você diz que ser cristão é ser violento, ainda que os cristãos estejam morrendo, sendo dizimados, então quem está fazendo discurso de ódio é você. Você não está levando em conta o fato de que essas mesmas pessoas que promoveram ou que incentivaram esse ataque em Orlando são as mesmas pessoas que decapitam cristãos em plena luz do dia. Ninguém fala disso. Para você ter uma ideia, a morte do gorila teve 6 vezes mais atenção da mídia do que a execução de 21 cristãos.
no ano passado. Então, quando você vê que cristãos estão sendo vítimas do mesmo grupo que também está fazendo outras vítimas no Ocidente, e você vê o Ocidente defendendo ou muitas vezes amenizando a culpa deste grupo para jogar a culpa no cristão, dizendo que o cristão é intolerante, você vê que tem alguém que tá ganhando nessa história, né? E não somos nós. E quando eu digo nós, eu digo todos nós que gostamos da liberdade, que gostamos de viver em paz. Às vezes eu acho que a tendência da militância em ignorar a realidade para focar no cristianismo, fazendo do cristianismo seu inimigo, porque é muito mais fácil atacar o cristianismo do que fazer isso, por exemplo, com uma religião como o Islã, que quando alguém desrespeita seus símbolos, seus profetas, eles acabam retribuindo com a morte, enquanto o cristão o máximo que vai fazer por você é orar. Então, às vezes eu penso que a militância tira o foco do real problema para atacar os cristãos, que são um alvo muito mais fácil, que são pessoas pacíficas, pessoas que jamais teriam uma reação violenta, como nunca tiveram em todos os protestos que sempre são feitos. Um livro que é interessante vocês conhecerem, e a história que é interessante vocês conhecerem, é dessa mulher que desafiou o Islã. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no meu canal e continue me acompanhando por aqui e pelas redes sociais também.